Olá, pessoal. Boa noite. Muito boa noite. Hoje nós iremos falar sobre estratégias nutricionais para ciclistas. Pontos importantes aí para os nossos pacientes que são ciclistas. Saudade de vocês. Já acho que faz umas 2-3 semanas que eu não apareço por aqui, né? Enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Boa noite para vocês. Acabei de tomar vacina também hoje à tarde. Ai, graças a Deus, né? Tá um pouquinho dolorido ainda aqui, mas tá ótimo. Pessoal, seguinte, eu vou começar, a gente vai conversar nosso bate-papo aqui com um caso clínico, tá? Um caso clínico de um paciente meu que me procurou, se não me engano, foi começo desse ano, né? Acho que foi esse ano. E é um paciente que é um ciclista e na verdade é um ciclista amador, né? Ele não compete. Na verdade é algo mais assim, junto com os amigos, que ele sai no final de semana, enfim, pega uma bike aí, né, um pedal, vamos embora. Então, o que aconteceu, né? Esse paciente me procurou, não era por uma questão de mudança de composição corporal, não era por uma questão de ganho de massa muscular, nem nada disso. A questão é que esse paciente me disse, né, que apresentava um grande cansaço intratreino e pós-treino também, e ele apresentava uma grande quantidade, assim, frequência na verdade, né, de câimbras. E eu perguntei pra ele, né, eu falei, ok, mas então como que é esse seu exercício, como que de fato, qual que é a duração, é em estrada, etc, né, fui perguntando. E aí, seu esposo é ciclista e compete, que legal. Então, eu admiro muito, eu achei muito interessante esse esporte. E aí, ele acordava de manhã, já ia direto pro pedal, né? Então, ele e os amigos iam pra estradas assim, aqui em São Paulo, né? Que são, enfim, mais, Rodoanel. Pra quem não é daqui, é como se fosse uma rodovia, né? Bem grande. E aí, ele vai pra lá participar da live. Impressionante. E aí, ele de manhã acordava, ele falava assim, olha, eu só consigo comer um pão integral com uma fatia de queijo prato e eu vou. E ele falava assim, eu sempre pego água no posto, né, posto de gasolina, pego uma água e tomo uma água e só, né, mais nada. Ele ficava 4 horas nesse pedal, né, 4 horas realmente é bastante, né, durante o sábado. E ele fala, puxa, eu não sei o que acontece, eu fico muito cansado, eu fico com muita cãibra, eu não consigo ter desempenho esportivo, eu não consigo ter velocidade, eu fico muito desgastado, etc. Claro, né? Imagina, ele come um pão, uma fatia de pão integral com queijo, e ele só toma água, não toma mais nada, não come nada durante o treino. Ele falava assim, eu tenho medo de ficar enjoado, eu tenho medo de não conseguir terminar a prova, etc. Mas vocês acham que com um pão integral, né? Será que ele consegue ter benefício, ter desempenho esportivo nesse sentido? É muito pouco, né? Não consegue. Então, quando nós falamos em esportes de endurance, como é a questão do ciclismo, né? Existe uma grande necessidade de um ponto principal que muita gente acaba não esquecendo e às vezes tem medo. Não sei se os pacientes de vocês são assim, depois vocês me contam. Tem medo de consumo de carboidratos. Esse não era o caso desse paciente, tá? Mas tem muito paciente meu que chega assim com uma fobia de carboidrato, achando que não pode consumir carboidrato engorda e por vários motivos acabam não consumindo carboidratos de modo adequado. E pensando no ciclismo, pensando no esporte de endurance, a gente sabe o quanto a periodização de carboidrato é de fato fundamental. A esposa de quem faz ciclismo comentou aqui, né? K-Nutrição Uniesp. Ele disse que não é tão fácil a alimentação para ciclista. Verdade. No caminho ele disse que toma Coca-Cola. É comum, viu? É comum tomar Coca-Cola. Entre outros alimentos intratreino também. Logo a gente fala sobre isso. Mas pensando então num ponto principal, o ajuste de carboidratos se faz necessário. Só que antes disso, uma coisa que ninguém se atenta muitas vezes, que é um ponto que ninguém muitas vezes pensa em ajustar isso, é a questão da hidratação. Então vejam que existe uma sudorese, né, nesse exercício, como qualquer outro, é claro, mas lembrando que é fundamental ter um ajuste dessa quantidade hídrica
da quantidade consumida de água por esses pacientes. E aí eu já falei para vocês aqui outras vezes, né, sobre essa questão. Nós temos como ter uma hidratação mais individualizada. Então, o que seria isso? Eu pego esse meu paciente X, peso o paciente antes da prova, ele faz a prova e eu vou pesá-lo novamente. Então, o que acontece? É claro que é importante pesar esse paciente, talvez com uma roupa semelhante, porque a roupa que ele tá vestindo tá toda molhada, né? De suor, transpirou bastante. Então, cuidado com esse ponto. Se de repente você acabar pesando o paciente com a roupa molhada, vai ter um peso do suor, né? Então, tenta uma roupa semelhante ou parecida, e aí pesa o paciente antes, pesa o paciente depois da prova, e aí você terá uma quantidade de água, de suor que foi perdido. Claro que se o paciente tomou alguma água, enfim, algum repositor hidroeletrolítico, algum suco, o que for, é importante que você contabilize isso também. Afinal, você terá um cálculo que você avalia o quanto esse paciente transpirou e o quanto que ele irá precisar numa próxima partida, num próximo treino, numa próxima oportunidade, que ele irá precisar de água. Então, mais ou menos assim, você pode criar uma planilha para o seu paciente de períodos que ele fez o treino, e lembrando que isso vai alterar de acordo com cada tipo de treino, com a temperatura, se está mais quente, se está mais frio. Se de repente a altitude é diferente, isso muda também. Então, cria para esse paciente como se fosse um caderninho mesmo, uma folha de caderno, você consegue fazer isso. Então, você pesa antes, pesa depois. Então, vamos supor assim, ó. Meu paciente, vou fingir que ele não tomou água, tá? Pra ficar mais fácil a nossa conta inicial. Então, o paciente tem, 72 quilos antes da prova, fez 1 hora, vamos supor, tá? X, 1, 2, 3 horas, o que for. E agora ele tá com 70. Então, de 72, ele tem 70 quilos. Então, são 2 quilos, né? 2 litros de água que ele perdeu. Então, é essa quantidade que eu vou repor. Se de repente o paciente perdeu esses 2 quilos, né, 2 litros de água, mas ele tomou, vamos supor, 1 litro de água durante essa prova, eu tenho que contabilizar esse valor, porque ele ingeriu, né, entrou 1 litro de água. Então, concorda que tem 1 litro externo, mais os 2 litros, de fato, que ele perdeu de modo natural, né? Então, a gente tem que contabilizar esse valor também. Então, nesse sentido, você pode até mesmo ter esses valores. Você pode pensar assim, dia tal tava tantos graus, foi tanto a taxa de transpiração, a taxa de sudorese. Se você buscar em livros de nutrição esportiva, de fisiologia do exercício também, creio eu que tenha, você tem essa taxa de sudorese. Então calcula a taxa de sudorese. Se o paciente urinou também ao longo da prova, tem que contabilizar isso também. Então é uma equação um pouquinho mais detalhada, é simples, mas a gente pode, enfim, fazer um pouquinho melhor. Então procura aí, taxa de sudorese. Você consegue avaliar inicialmente essa desidratação do seu paciente. E o que é legal? A primeira vez que ele vai fazer, você não vai saber, né? Você vai, enfim, testar isso e você vai conseguir ter um valor específico para as próximas provas. Então vamos supor, eu fiz isso semana passada. Eu já tenho a taxa de sudorese desse paciente. E é interessante que essa taxa de sudorese, você consegue converter o quanto o paciente perdeu, vamos supor que eu fiz a conta em 2 horas de prova. Perfeito. Só que semana que vem ele vai ter uma prova na mesma condição, mesmo lugar, mesma temperatura, etc. Só que são 4 horas de prova. Então eu tenho uma taxa de sudorese que eu consigo avaliar o quanto que ele perdeu de água por minuto ou por hora. E aí eu só vou multiplicar. Então eu tenho lá, o paciente perdeu X por hora, por 2 horas, e eu vou converter isso nas horas que ele fará de outras provas. Então você cria como se fosse um roteiro para esse paciente que você consegue converter ao longo das provas que ele faz. Então, para cada ambiente que ele estará, se for muito diferente, de repente ele foi para algum lugar com altas altitudes, ou de repente ele foi para algum lugar muito frio, é importante recalcular esse cálculo, porque ele fica diferenciado. Mas tenham isso anotado, porque realmente é um ponto importante. Por quê? Quando nós falamos numa questão de transpiração, ela é importante porque a transpiração é um mecanismo de manutenção da temperatura corporal. Então, se eu tenho um paciente que não transpira,
ele não consegue ter manutenção da temperatura corporal. E se ele não tem manutenção da temperatura corporal, consequentemente, esse paciente eleva a sua temperatura, o que pode, claro, perder rendimento esportivo, mas também ter intercorrências de saúde não tão interessantes. Ó, detalhe importante, já viu no final de algumas provas que a gente tem pessoas que vão lá e colocam gelo, tem banheira de gelo, como é que se fala? Cobertores de gelo para conseguir baixar a temperatura desse paciente? Então é isso, você superaquecer o paciente não é nada interessante. Não só por uma questão de saúde, claro que é super importante, mas por uma questão de desempenho físico. Então, se eu tenho um atleta que tem uma competição específica, que seja ciclismo, seja corrida, o que for, é importante que você tenha uma hidratação adequada para que você consiga transpirar e você consiga fazer termorregulação. Então, esse é um ponto fundamental. É simples, é prático, é barato, né? Enfim, então dá pra gente fazer tranquilamente. Outra questão, já vejo as perguntinhas, tá? Já vejo, senão eu perco o fio da meada aqui. Outra questão, se eu tenho um paciente que faz um exercício até 1 hora, não tem uma necessidade de colocar algum outro componente além de água. Porém, se esse paciente faz um exercício de uma duração maior de 1 hora, eu preciso já entrar com uma adição de sais, de eletrólitos. Então, um repositor hidroeletrolítico. Porque quando eu tenho essa transpiração, juntamente a isso, existe uma eliminação de sais minerais. Então, perde sódio, potássio, magnésio e por aí vai. Então, vejam que após 1 hora de exercício, é interessante adicionar esses eletrólitos, né? Não adianta colocar só água, eu tenho que repor o que foi perdido. Então, até 1 hora, academia, bobagem, né? Fica 1 hora ali, né, fazendo musculação, não precisa. Agora, de repente, se eu tenho um exercício de endurance que dura mais de 1 hora, eu tenho que obrigatoriamente colocar um repositor hidroeletrolítico. E aí, nesse sentido, quando você faz esse cálculo que eu falei para vocês da taxa de sudorese, você pode pensar em colocar como água ou também com o repositor hidroeletrolítico, o famoso Gatorade, né? Tem outros também, é claro, mas você pode colocá-lo para esse paciente. Lembrando que quando nós falamos de um repositor hidroeletrolítico pronto, né, como que é o caso do Gatorade, entre outros, você tem, além da quantidade de sódio, potássio, etc., existe também uma adição de carboidratos. Então, nós temos uma regulamentação, né, da Anvisa que diz pra gente que a quantidade máxima de carboidratos num repositor hidroeletrolítico comercial diluído como o Gatorade é até de 8%. Então isso significa que em 100 ml de repositor nós temos aí 8 gramas de carboidratos, né? E aí a questão é, você pode de repente oferecer mais carboidrato para o seu paciente adicional, ou você pode, enfim, tentar verificar se essa quantidade é adequada para o seu paciente. Normalmente, pensando em ciclista, é pouco, né? É pouca quantidade aí de carboidrato pensando num repositor hidroeletrolítico. Isso para aquele que é pronto. Você vai comprar no mercado pronto. Só que a questão é, o seu paciente consegue levar isso? Quando a gente fala em nutrição esportiva, a gente tem que pensar além da recomendação nutricional per se, né, por si só, mas também em praticidade e se o seu paciente consegue aquilo, né? O que adianta eu falar para ele levar um repositor hidroeletrolítico pronto, se de repente ele não consegue levar? Eu sei que bike é mais fácil, né? Que eles conseguem ali colocar na bike mesmo, mas em alguns tipos de esportes fica inviável o paciente levar. Então a gente sabe que alguns tipos de esportes existem, né, várias tendinhas que oferecem, né, alguma água e etc. E aí você tem que perguntar pro seu paciente, você consegue levar? Será que um só vai dar? Imagina 500 ml para 4 horas? Não vai dar, né? Então o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão, de repente a primeira hora até pode ser um Gatorade, por exemplo, mas depois talvez 4, 5, 6 horas, caso seja o caso, né?
fica inviável. Ele não vai conseguir levar 40 não, né? Mas, sei lá, 10, 8, 6 Gatorades. Não vai conseguir muitas vezes. Então, nesse sentido, nós podemos também ter cápsulas de sal. Já viram cápsula de sal? Seria a mesma coisa, só que não vai ter o carboidrato, obviamente, né? E ela vai ter os eletrólitos ali. Então, o seu paciente pode consumir uma cápsula de sal. Não é sal de cozinha, tá? É diferente, porque o sal de cozinha tem sódio só. Então, é uma composição de sódio, potássio, cloreto, magnésio, que tem dentro dessa cápsula de sal. Então, você pode orientar o seu paciente a tomar água, claro, né? Não, a água não vai ter o que ele fazer. Ou ele vai levar, ou ele vai pegar nos postinhos lá da competição. E aí, ele pode engolir essa cápsula de sal. É mais prático, né? É mais fácil, pesa menos, então, de repente, pode ser um ponto interessante. De modo geral, os meus pacientes preferem mais cápsula de sal, né? Acho que é mais prático, é mais fácil, eles conseguem levar rapidamente. E é até interessante assim, uma vez tem um paciente meu que ele faz ciclismo de montanha. E ele falou assim, puxa, no meio da prova eu só lembrava de você, porque eu não levei a minha cápsula de sal. E gente, faz toda a diferença. A gente sabe da importância dos eletrólitos para a questão também do desempenho esportivo. Então não tem como ficar só em água. Inviável, tem que levar a cápsula de sal, tá? Só uma olhadinha aqui nas perguntinhas que eu fui falando e eu nem vi o que vocês falaram. Deixa eu ver. Se o peso estiver igual, é um ponto positivo? Se tiver igual, aí a gente vai ter que verificar. Vamos supor assim, esse paciente pesou 72, né? Alguma coisa aconteceu, ele bebeu água, será? Será que ele bebeu 1 litro de água, 2 litros, enfim, X? Porque se ele tá, quantas horas de exercício? Ele tem que transpirar. Então, se ele tá com o mesmo peso, absoluto, idêntico, ele bebeu água aí nesse meio termo. Ou, enfim, comeu alguma coisa, X, alguma coisa assim, né? A K-Nutrição falou assim que o marido dela até troca de roupa no caminho. E realmente, transpira muito, né? Então, fica até melado, né? Fica angustiante. O momento certo para ingerir isotônico, então, seria após 1 hora. Então, até 1 hora, vamos supor assim, 20 minutos, 30 minutos, dá pra gente de fato colocar aí só água para esse paciente. Agora, se passou de 1 hora, a gente já começa a entrar com repositor hidroeletrolítico, que pode ser esse pronto, né? Ou de repente pode ser esse das cápsulazinhas, né? Cápsulas de sal, certo? O Marco falando aqui, se ele urinou e não conseguiu contabilizar, realmente. Então, a gente pode considerar uma média de 300 ml. É até interessante você falar isso, porque esse paciente que eu falei lá no comecinho da live, esse caso clínico, eu falei pra ele assim, olha, já que são muitas horas, você para no posto pra tomar água e tal, leva uma garrafinha de água mesmo, tenta fazer umas marquinhas de 100 ml, 200, 300, 400, 500, para você ver quanto que você urinou. E aí eu consigo contabilizar, fazer o cálculo. Então fica bem legal, né, gente? É um cálculo fácil, é um cálculo prático. É só você ter, de fato, esses dados, orientar o paciente, você consegue ter uma média melhor de quanto que ele transpira. E aí, nesse sentido, quando você descobre essa quantidade, você consegue calcular melhor o quanto que ele deve consumir de água. O que é um ponto interessante, né? Eu acho que é uma individualização que vale a pena para esse nosso paciente, tá? Cápsula de sal, sim, podemos utilizar. Isotônico, exato. Aqui tem até esse isotônico, né? Também, enfim, seria o Gatorade, né? A gente pode utilizar, sim, com certeza. Água de coco, gente, é um pouquinho mais complicado, porque ela não consegue, de fato, repor todos os sais minerais. Eu sei que é uma delícia, eu sei que ela consegue repor um pouquinho, né? Tem o carboidrato também, o que é interessante, mas, puxa, ter uma reposição adequada de eletrólitos, infelizmente não dá. Então, para um atleta, para um desportista que tá numa bike aí, não dá. Então, água de coco, infelizmente, não dá, tá? Não tem como a gente colocar água de coco, não, certo? Um paciente perguntou se tem algum benefício tomar repositor hidroeletrolítico, meu Deus, antes das provas. Até pode tomar, mas não teria um benefício adicional, a não ser assim, claro, tem um carboidrato ali, seria interessante, né? Mas, de certa forma, não teria necessidade de colocar antes da prova, não, tá? O mel, o que eu acho do mel? Olha, o mel, pensando que ele tem um alto índice glicêmico,
pensando numa questão pré que você perguntou, né? Pré, eu acho que realmente não seria tão interessante assim. Quando a gente coloca carboidratos de alto índice glicêmico pré-treino, existe um risco maior para ter hipoglicemia durante a prova de rebote. Então não seria tão interessante assim, tá? Bom, então vejam que nesse sentido a gente tem então uma adequação de água e uma adequação de eletrólito, de sais minerais. Vejam que, já pegando o gancho aí que vocês falaram, né, em relação ao pré-treino, em relação ao consumo de carboidratos, vejam que é um ponto interessante que a gente faça um ajuste desse carboidrato pré-treino. Então é fundamental que exista, é claro, né, um ajuste de carboidratos diário para esse paciente, então um ajuste de acordo com a intensidade do treino, de acordo com a duração do treino. Nós temos recomendações interessantes que são direcionadas para o público que faz, especialmente endurance, que é o caso do ciclismo. Então, se eu pensar num ciclismo, num qualquer tipo de exercício de endurance, nós temos uma recomendação específica de carboidratos diárias e também nós temos recomendações envolvidas com pré-treino, intratreino e pós-treino. Pensando em palatinose, Silvia, num treino, se for palatinose, dá pra utilizar assim como maltodextrina. Então a gente pode colocar malto ou palatinose sim intratreino, pode ser uma possibilidade. Então o que a gente faz? Nós podemos contabilizar, vamos supor que nós usamos aquele isotônico, né? Powerade, Gatorade, o que for. E aí você tem uma quantidade X ali de carboidratos, de acordo com os ml que você ofertar. Mas você pode também, se você quiser, adicionalmente a isso, colocar a palatinose ou a maltodextrina, ou um ou outro. Então, de repente, você pode adicionar intratreino também a palatinose ou a maltodextrina juntamente com a cápsula de sal. Então, é um ponto interessante também. A palatinose apresenta uma moderada, na hora que ela é consumida, uma questão de índice glicêmico um pouco mais moderado. Ela acaba tendo não seria nem um índice glicêmico, na verdade, né? Seria uma curva glicêmica, falei errado, uma curva glicêmica, pensando numa redução dessa glicemia um pouquinho mais branda. Então a maltodextrina pode dar uma reduzidinha um pouco maior e a palatinose mantém um platô um pouco mais interessante, mas não é assim aquela maravilha. Se eu comparar palatinose com malto, não tem aquela mega diferença, né? Então a gente pode pensar em colocar a malto, assim, lembrando que a malto é muito mais em conta, né, do que a palatinose. Palatinose deve estar por volta aí de umas 5 vezes, talvez, mais cara. Então não teria tanta necessidade assim. Mas ali é um paciente que apresenta diabetes, tal, acho que vale a pena. Pode ser. Mas a malto realmente é um ponto que ajuda bastante nessa questão do intratreino, sim, né? Glutamina, pensando numa questão de imunidade nesse sentido, né? Não tem muito benefício. Ou pensando em performance, não teria um grande benefício em adicionar a glutamina, não, né? A mesma coisa, já aproveitando o gancho, que vão perguntar, eu tenho certeza, é a questão do BCAA, né? Muita gente que faz ciclismo, se alguém faz aí, comenta, eu tenho certeza que a resposta é sim, que usa BCAA. É muito comum. Utilização de BCAA intratreino em ciclistas. Na verdade, nós não temos um benefício, uma comprovação científica que existe um benefício adicional de BCAA intratreino em treinos de endurance, por exemplo. Assim como para musculação também não, né? Mas tem alguns trabalhos, se eu não me engano, é do Van Loon, se eu não me engano, eu acho que é, e do Stuart Phillips também, se eu não me engano, que mostrou a importância do BCAA intratreino para esportes de endurance que são feitos em altas altitudes. Então essa é a única exceção que o BCAA pode ser interessante como intratreino. Então é uma exceção da exceção mesmo, né? Porque é um pouco mais raro você ter uma pessoa que faz um esporte em altas altitudes, de modo geral. Então, seria essa condição. BCAA pode ser importante, pode ter uma comprovação importante em endurance de altas altitudes.
E na verdade, quando a gente fala disso, é porque em altas altitudes, até por conta da falta de oxigênio, existe muita saciedade nesse paciente. E ele não consegue consumir os alimentos de modo adequado, não consegue consumir proteínas especialmente, e nesse caso de altas altitudes, a utilização de BCA intratreino pode ser interessante. Claro que nunca vai ser melhor do que um whey protein. Só que, gente, realidade, né? A gente tem que trabalhar com realidade. Paciente nosso em altas altitudes, com uma baita saciedade, com não consegue consumir whey protein, ovo, o que for, frango, o que for, não consegue. Ele tem que ajustar as proteínas, ele tá lá no Everest, ele vai ter que comer, né? E aí a gente faz o quê? Ele não consegue bater todas as quantidades. De repente, nesse sentido, de acordo com a literatura, a gente pode pensar em BCA para tentar amenizar um pouco essa questão. Não é a melhor opção, mas é o que tem para hoje, basicamente isso. Pensando em altas altitudes. Agora, pensando aqui, nível do mar, ou enfim, né, não teria um benefício de BCA intratreino. Só que o seu paciente vai usar, eu te garanto. Tem alguém aí? Alguém aí que usa BCA intratreino na bike? Eu tenho certeza que usa. A grande maioria usa. Aí a questão é, mal vai fazer? Não vai. Seu paciente chega pra você falando assim, eu uso BCA na bike, intratreino. Você pode aos poucos ir conversando com ele e explicando pra ele. Agora, numa primeira consulta, você fala, ai meu Deus do céu, jura que você usa BCA intratreino? Nossa! Você vai assustar seu paciente logo de cara. Então não faz isso, de verdade. Conselho agora, não faz isso. Então, de repente, ele usa BCA intratreino, deixa, a próxima consulta você vai ajustando. Vai devagar, né? A Isa é maravilhosa, minha estagiária. O pessoal usa muito bananinha, verdade. Muita bananinha. É uma boa opção. Então, é fácil, é prático, dá pra ser levado. Então a gente pode colocar assim, eles adoram essas bananinhas, aquela paraibuna, né, que é uma das mais famosas. Então, se possível, sem açúcar, né, já que a gente tá no meio de um treino, aí seria mais interessante se fosse sem açúcar, mas é claro que alguns deles vão preferir com açúcar. Sabe o que acontece, gente? Cada um de nós tem um perfil intestinal em relação à absorção de carboidratos. Isso pode ser treinável, né? Então a gente tem aquela famosa frase, training the gut. O que seria isso? Eu posso ir aumentando a quantidade de carboidratos consumidos ao longo dos meses, das semanas, dos dias. Então, para quem faz endurance, a gente já sabe que carboidrato é rei, tem que ter carboidrato. E nesse sentido, eu posso ir aos pouquinhos aumentando essa disponibilidade, essa oferta de carboidratos, porque ele vai conseguir absorver. Então, eu sei que o intestino do meu paciente é mais ou menos assim, né? O enterócito. Então, ele tem proteínas de transporte que transportam, consequentemente, esse carboidrato. E para que eu consiga absorver mais carboidratos, eu preciso ter uma expressão, ou seja, uma quantidade maior dessas proteínas lá no enterócito, no intestino. Então, eu posso ir aos pouquinhos estimulando isso, aumentando essa quantidade de proteínas de transporte. E aí, aos poucos, eu consigo aumentar a quantidade ofertada de carboidratos. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu coloco muito carboidrato para esse paciente, especialmente intratreino, ele não está apto ainda a conseguir absorver esse carboidrato, o carboidrato fica aqui, ó. Pensa que aqui é a sua luz intestinal, tá? A luz intestinal aqui, enterócito, sangue. Então, o carboidrato sai da luz intestinal e vai pro sangue. Se eu tenho esse paciente que não está apto ainda a absorver tanto carboidrato, vai sobrar carboidrato na luz intestinal. O que acontece com esse excesso de carboidratos na luz intestinal? Dá diarreia, flatulência, cólica, enjoo, vômito. É muito comum nosso paciente acabar, até porque é um exercício extenuante, né? Para pensando numa questão de uma prova especial, é bem pesado. E aí esse paciente acaba vomitando no meio da prova. Então não é legal. E até por isso que talvez muitos deles tenham medo de carboidrato, porque não foram adaptados a ter ao longo prazo, ter um aumento de carboidratos de modo gradativo. Então é por isso que é importante
dosar esse carboidrato. E isso é algo individual. Cada paciente tem a sua expressão de proteínas, cada paciente tem a sua taxa de absorção de carboidratos. Então a gente vai ter que ir aos pouquinhos verificando. Tem paciente, é até interessante falar isso, que tem paciente nosso que consegue intratreino consumir, por exemplo, doce de leite. Mas chama aquelas rapadura, né, que tem bastante açúcar, né? Isso é muito individual. Tem paciente que se comer doce de leite intratreino vai passar mal, vai ter diarreia, vai ter vômito no meio da prova. Então isso é muito, muito particular, né? Se é um paciente que apresenta intolerância à lactose, então já era, né? Fica mais complicado ainda. Então é algo muito particular. Por isso que é importante que você pergunte. Paciente, você já... E ele assim, ele já tá ali na bike, né? Ele já tá há um tempo ali e ele vivencia aquilo. O que você acha mais interessante? Você gosta de comer mais o que intratreino? Você gosta da bananinha paraibuna? Você acha melhor? Ou você gosta mais de líquidos, por exemplo? De repente você gosta mais de uma maltodextrina. Será que eu posso concentrar um pouco mais, ficar mais fácil? Porque muito volume também hídrico atrapalha, né? Então eu tenho que ter aquele cálculo prévio. Depois eu vou calcular o carboidrato para ele. E eu posso traduzir esse carboidrato que a gente ofertou em alimento sólido. Ou também em alimentos líquidos também. Vai depender aí do tempo de prova, da disponibilidade desse paciente. Então, boa, Isa, bananinha é sucesso, Aqueles chup-chups também para alguns pacientes que gostam de doce de leite. Suco de beterraba é interessante? A gente pode colocar também suco de beterraba. Então, lembrando que, é claro que, ponto importante, muito paciente tem desconforto gástrico com beterraba, com suco de beterraba. Então, cuidado, né? Pergunta para ele, avalia, vê se ele tem esse desconforto ou se ele não tem. Mas dá pra gente colocar assim, sem problemas, tá? Sem problemas. O marido da Canutrição, Uniesp, usa BCA, tá vendo? Então usa o BCA. Ótimo que você falou, de gel repositor, perfeito. Então, quando a gente fala numa prescrição de carboidratos, também pode ser um gel. E é muito fácil, né? É muito prático, ele é concentrado, então você consegue colocar o gel de carboidratos ao longo da prova. Ele é pequenininho, dá para levar. Dica importante pro seu paciente: não fala para ele comprar uma caixa de gel de um sabor só, porque aquilo enjoa de uma maneira que vocês não têm ideia. E outra coisa também, normalmente o gostinho mais cítrico é um pouquinho melhor, ele é mais palatável. Então, se for gostinho de limão, de laranja, costuma ser um pouquinho mais interessante. Então esse é um ponto interessante também que a gente pode ajustar em relação a isso. Então dá para colocar malto, dá para colocar o gel, né? Que o gel também tem ribose no meio, enfim, tem malto. Dá pra gente colocar tranquilamente isso, sem problemas, né? Bom, deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui embaixo, deixa eu ver. Vai parar de gastar com isso o quê? Graciele, com BCA? Isso, é verdade, muita gente usa a bananinha, né? E a Tamires perguntou do bicarbonato de sódio. Olha, se for uma bike de uma duração pequenininha, se for uma bike de 200 metros, se for algo assim, né? Aquele competidor que tem ali no máximo 7, 8, 10 minutos de competição, algo rápido, bicarbonato cai bem. Mas agora, para uma bike de longa duração, normalmente o bicarbonato não tem uma eficiência, uma eficácia tão interessante assim. Então seria mais para durações pequenininhas normalmente. Quando a gente pensa em algo mais prolongado, o bicarbonato não tem tanto efeito assim. E lembrando que bicarbonato também é dose, né? Nossa, gente do céu. Bicarbonato para dar flatulência, cólica, diarreia, desconforto gástrico é assim, absurdo. Claro que isso é muito individual, mas normalmente os pacientes não gostam muito não. Ele é fácil, né? É prático, você vai no mercado ali, você compra o bicarbonato, mas normalmente não dá muito bom não. Mas enfim, se for uma bike pequenininha, 7 minutos, 10 minutos, rapidinho ali, 200 metros, ok. Agora se for mais do que isso, aí já não vale a pena, né? Isso, Natália, eletrólitos após 1 hora. E a cada 1 hora, sim, a cada 1 hora tá de bom tamanho,
Vamos falar já, Bruna, dessa parte dos carboidratos aqui 5 horas, tá? Então vamos lá, ó. Pensando, primeiramente, carboidratos diários. Eu vou então pensar nesse dia a dia desse paciente, eu vou contabilizar o dia inteiro, mas é claro que eu vou pensar também intra-treino, pré-treino e pós-treino. Pensando então, ó, recomendação que eu sempre falo pra vocês aqui, já falei várias vezes sobre isso, American College of Sports Medicine, tem lá no meu canal, vocês podem depois acessar por lá, American College of Sports Medicine, 2016. É uma recomendação que nós temos de vários nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, etc., que é muito importante pra gente da nutrição esportiva. É uma recomendação assim, padrão ouro, vamos dizer. E vejam só o que ele traz pra gente. Se nós temos um exercício de baixa intensidade, por volta aí, e ele coloca intensidade e coloca duração também, menos de 1 hora, a gente colocaria por dia de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal total, então peso total por dia. Não, a intensidade é moderada, então seria aqui mais ou menos 1 hora ou intensidade moderada, 5 a 7 gramas por quilograma de peso por dia. Se é alta, então de moderada a alta, a recomendação aqui é de 6 a 10 gramas, então veja, tem uma faixa, né? 6 a 10. E concorda que de 6 para 10 é uma baita diferença, né? 6 para 10. E aí você me pergunta, mas querendo participar da live. O que eu tava falando? Ó, então assim, intensidade moderada, alta. 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Mas aí, Aline, o que eu faço? 6, 7, 8, 9 ou 10, né? Depende, o seu paciente tolera quanto? Seu paciente, qual que é a quantidade que eu posso colocar para esse paciente? Ele, de repente, está em que processo? Ele quer perder peso, não quer? Esse paciente pensa em rendimento esportivo? Você tem uma faixa de aplicação. Você pode ir colocando de acordo com a necessidade do seu paciente, né? Lembrando que quanto mais carboidrato, a gente tem um benefício interessante em relação a desempenho esportivo. Outra questão, se é muito alta a intensidade, de 8 a 12 gramas, que é bastante coisa, por quilograma de peso por dia para esse paciente. Outra questão que até eu lembrei assim, repentinamente, que eu fiz hoje com o paciente, eu fiz alguns ciclos de carboidratos. Então, o que seria isso? Nós podemos, em alguns momentos, depletar, reduzir mais carboidrato para esse paciente, para que depois eu faço um outro ciclo com mais carboidratos, para que eu tenha uma ativação maior de enzimas, de proteínas, envolvidas com o aumento da quantidade de glicogênio muscular. Lembrando que para desempenho esportivo, nós temos uma grande influência do glicogênio muscular. Então a gente pode também, o que é super interessante, eu adoro fazer, são ciclos de carboidratos. Então a gente pode depletar, reduzir em alguns momentos, uma dieta mais baixa em carboidratos durante algum período, de repente 1 semana, 10 dias, e depois a gente entra com mais quantidade de carboidratos. Então a gente faz ciclos de dietas. E quando eu coloco mais carboidratos, eu vou ofertar mais substrato energético, eu já tenho enzimas que estão ávidas ali, estão prontinhas para pegar aquele carboidrato e lotar de glicogênio muscular. Isso é muito legal. Não só por uma questão de desempenho esportivo, pensando no endurance, mas também até mesmo para fisiculturistas, né? Para apresentação. Aumenta, né? O glicogênio dá uma inchada ali no músculo. Então, realmente é um ponto interessante. Eu fiz isso hoje com um paciente meu que é um desportista bem focado, né? Treina bem, puxa ferro bem e ele tá crescendo muito. Então, eu falei, bom, vamos fazer uma ciclagem de carboidratos e foi show. Nossa, o menino ficou estourado, ficou muito bacana. Né? Então, realmente dá pra gente fazer esses ciclos no caso do ciclismo, dá pra ter um benefício em relação à quantidade de glicogênio muscular. Tá, essa quantidade diária. Então, aqui vai entrar intratreino, pré-treino, pós-treino, tudo. Almoço, jantar, café da manhã, tudo desse paciente. E a gente vai contabilizar na refeição que ele for fazer, nas refeições, né? Nós conseguimos ajustar essa quantidade diária de carboidrato, tá? Além disso, pensando em estratégias que nós temos aí antes, pré-treino para esse paciente, vai depender um pouquinho da duração desse treino. Então vejam só, se o exercício
for acima de 60 minutos, nós temos a seguinte recomendação, anota aí, 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso total, 1 a 4 horas antes. Então eu tenho 4 horas antes, tem que fazer a unha, 4 horas antes desse exercício para oferecer 1 ou 2 refeições, concorda? 4 horas antes, de repente dá para fazer 2 refeições, né? Então, de acordo com o dia a dia do paciente, pode ser que dê para fazer 2 refeições. Então, nessas 4 horas antes do exercício, de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Outro ponto importantíssimo, pré-treino, tem que ser uma refeição que tem uma baixa quantidade de lipídios, lembrando na questão desconforto gástrico. Então, baixa em fibras, tentar reduzir o consumo de fibras nessa refeição pré-treino, de 1 a 4 horas, tentar reduzir o consumo de gorduras e carboidratos de baixo a moderado índice glicêmico. Então vejam que aqui, se possível, a gente pensar numa refeição, num alimento, na verdade, de modo isolado. Porque pensa assim, ó, se eu tenho um paciente, fugindo um pouco do assunto, mas tem a ver, se eu tenho um paciente que apresenta diabetes, e eu posso pensar, puxa vida, eu vou oferecer então só alimentos de baixo a moderado índice glicêmico. Será que faz tanto sentido assim? Pensando que eu tenho uma refeição muitas vezes que é mista, que é se eu combinar um pão branco que tem alto índice glicêmico com, de repente, um ovo, com uma salada, etc., eu já consegui, de certa forma, melhorar essa absorção e essa elevação da glicemia desse paciente. A absorção vai ser mais branda desse carboidrato e a elevação da glicemia, a sobrecarga da glicemia desse paciente vai ser mais branda também. Então, se eu penso num paciente que apresenta diabetes, eu não preciso me importar tanto com o índice glicêmico, porque eu vou ter uma refeição mista que vai mascarar esse índice glicêmico de certa forma. Só que se eu estou pensando num atleta que eu quero um benefício melhor para ele, ou um desportista também, né? Se eu conseguir ter o mais perfeito possível, pensando no índice glicêmico de baixo a moderado, é interessante para esse pré-treino. Então, você tem várias listas de índices glicêmicos que você pode consultar. Eu até posso contar para vocês depois aqui nos stories, para que vocês vejam o índice glicêmico de alguns alimentos. Por exemplo, exemplo clássico, que não é todo mundo que consegue, mas que casa bem, que dá muito certo, macarrão cozido. Então, pré-treino pode ser uma opção para esse paciente que tem uma oferta boa de carboidratos, né, com índice glicêmico moderado. Então, seria uma opção. Agora, eu colocar para esse atleta ou um desportista que quer, de fato, um rendimento bacana, endurance, hein, gente? Diferente de musculação. Endurance, se eu colocar para ele, por exemplo, doce de leite, puxa, será que fica tão interessante assim? Se eu colocar um pão branco isolado, né, um índice glicêmico um pouco maior, um açúcar simples aqui, um doce, um açúcar mais concentrado, puxa, vamos tentar pré-treino colocar de baixo a moderado índice glicêmico, seria um ponto mais interessante para esse paciente, tá? Bom, além disso, nós temos algumas recomendações também que são para momentos onde o paciente pode, por exemplo, fazer 2 tipos de exercícios ao longo do dia. De repente ele faz a bike, ele faz, sei lá, musculação ou 2 períodos de bike. Quando ele faz 2 tipos de exercício no mesmo dia, com um intervalo menor de 8 horas, também é interessante repor esse glicogênio muscular pós-treino. Se ele faz só um treino por dia, aí não tem problema, porque ele vai ter um dia inteirinho para repor tudo que ele perdeu. Então, isso é interessante, hein? O paciente que faz o exercício, ele vai depletando o glicogênio que ele tem no músculo. Então, nosso foco como nutricionista, lotar de glicogênio muscular para que ele tenha bastante glicogênio e ele vai usando isso ao longo da prova. Claro que ele não vai depletar tudo muitas vezes, né? Mas boa parte será depletada, depende aí do exercício. Então, nesse sentido, se eu tenho 2 treinos, eu tenho que repor esse glicogênio que foi perdido. Então, eu vou fazer uma prescrição mais aumentada, mais elevada de carboidratos após o primeiro
treino. Então nós temos a seguinte recomendação: 4 horas após o primeiro treino, nós temos uma recomendação de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso a cada hora, que enfim, né, após o primeiro treino, para eu conseguir repor esse glicogênio para o segundo treino. Ah, mas ele treina uma vez por dia só, então não tem problema, ele vai ter o dia inteirinho, ele vai ter almoço, café da manhã, café da tarde, lanche, ceia, jantar, tudo para repor o carboidrato, então não tem problema, tá? Não tem problema em relação a isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha nas perguntinhas aqui sobre esse ponto. Vai ficar gravada assim, tá, gente? Eu vou deixar gravadinha para vocês olharem depois, sem problemas. Ok. Deixa eu ver mais. Quando o paciente precisa perder peso, aí a gente pode fazer o seguinte. Dá pra gente, por exemplo, reduzir as calorias diárias e tentar trabalhar com essas faixas de carboidratos. Vejam que a gente tem uma grande faixa, né? De 6 a 10, etc. Então, você pode colocar uma quantidade menor. Você pode pegar ali a linha menor, a prescrição menor para o seu paciente. Então, tudo bem você reduzir um pouco o carboidrato, mas desde que tenha essa faixa, né? Que nós verificamos. Então, você pode fazer isso também. Certo? Ai, ótimo, Renato. Fazer carb up, né? Antes da competição. Exatamente isso. Então, a gente faz essa super compensação para lotar aí o músculo de glicogênio. Fica show. Muda bastante. Ok, deixa eu ver. Vai ficar salva. Ok. Acho que é isso, né? Vamos ver, tem mais perguntinha aqui. Glicogênio muscular não demora horas para ser formado? Sim, ele vai sendo construído. Só que eu preciso aí eu tenho um dia inteiro para conseguir fazer isso. Então eu consigo ter essa reposição. Se eu falo aí num treino, o paciente não vai treinar, por exemplo, assim, ó, sei lá, hoje que horas são agora? Nossa, 10 para as 9 já. E aí vamos supor, treinou às 9. Ele não vai treinar às 11 de novo, né? Ele vai ter um descanso aí. Então pelo menos umas 6 horas, umas 7 horas ele vai descansar. Então nesse intervalo de descanso a gente vai trabalhando para conseguir ressintetizar esse glicogênio muscular aí para esse paciente, certo? Bom, além disso, ó, então nós temos essa questão, lembrando que, gente, para ser bem sincera, nós temos também algumas recomendações interessantes para dias especiais de provas. É que não vai dar tempo de falar tudo. Mas, por exemplo, ó, quando eu penso num paciente que faz um treino tradicional, um treino convencional, segunda a sexta, por exemplo, e aí vamos supor que a competição é no domingo. Eu posso pensar no sábado, que é um dia pré, né? São 24 horas antes dessa competição, eu vou aumentar carboidrato também, diário. Então, nós temos algumas recomendações de fato aí que são diferenciadas pensando em momentos mais pertos a provas importantes. Então, a gente começa a aumentar ainda mais o carboidrato desse paciente. Lembrando que nós estamos falando especialmente daquela pessoa que está treinando de verdade, né? Não é um passeio de bike no Ibirapuera com a família. O cara tá treinando mesmo, ele quer competir, ou ele tá treinando de verdade, ele quer benefício, ele quer correr bem. Então, é uma pessoa que de fato, vamos combinar, tá lá porque realmente ela quer um desempenho, ela gosta da bike, quer fazer o pedal, então é um outro nível. Não estamos falando de qualquer pessoa que faz aí ao longo de um passeiozinho igual eu faço, né? Então é diferente. Outro ponto interessante, ó, durante a prova. Então, ao longo dessa prova, como nós já falamos, existe uma necessidade de água, de eletrólitos, mas também de carboidratos. Se eu tenho um exercício que tem menos de 1 hora, nem tem porquê a gente colocar carboidrato, tá? Realmente nem tem por que a gente colocar, não faz sentido. Ó, o Roger, já consigo bater 10 gramas por quilo, pô, é bastante, hein? 10, e melhora muito a performance, eu tenho certeza. Melhora muito, mas pra botar 10, olha, eu vou te falar, é bem devagar, acho que você foi bem devagarzinho, né, aumentando essa quantidade, porque é bastante carboidrato. E realmente, como você falou, carboidrato é vida pra quem é endurance. Pra quem é triatleta, como você colocou, realmente é excepcional. O paciente vê muito isso. E é interessante, sabe por quê? Fugindo um pouquinho do assunto, talvez, né? Tem paciente nosso que tem medo de carboidrato e fica assim, ai, mas será? Ai, não vou colocar esse carboidrato, não. Na hora que ele vê
que ele consegue emagrecer ou até manter o peso de acordo com a necessidade, e esse paciente tem um desempenho muito maior, nossa, ele perde o medo na hora de carboidrato. Então é interessante isso, né? Enfim, então pensando, ó lá, o Roger falou assim, começou com 6, tá vendo, gente? É isso daí que a gente comentou, é o training the gut. Eu vou treinar o intestino. Em 4 meses, chegou, olha, 4 meses, tá vendo que não é fácil? Que não é simples assim? 4 meses para ele passar de 6 gramas para 10. E melhorou muito a performance. Maravilha, é isso mesmo. Então a gente vai aumentando aos pouquinhos, de acordo com a tolerância do paciente, de acordo com o que ele se adapta. Vai modificar. Gente, nutrição não é uma questão assim, ó, tô a dieta aí, vai, segue. Faz aí. A gente tem que acompanhar esse paciente, né? É importante que ele fale pra gente também. Ah, e aí, o que você sentiu intra-treino? O que aconteceu, né, no seu dia a dia? Ele vai te relatando, você vai aos pouquinhos aumentando. E a performance vem, né? Mas enfim, então, intra-treino, nós temos a seguinte recomendação. Duração do exercício, de 1 hora a 2 horas e meia. Nós colocamos de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de exercício. Lembrando que aqui eu vou contabilizar a água, né? Não esquece. Tem que hidratar, eletrólitos, carboidratos. Posso dar tudo junto? Pode. Ah, eu posso pegar o gel de carboidrato, mais uma cápsula e água? Posso. Ah, o paciente gosta de bananinha. Uma bananinha, um gel e uma cápsula. Pode ser, contabilize, soma, conta, né? 30 a 60 gramas por hora. Se eu pensar de 2 horas e meia a 3 horas, aqui a quantidade recomendada é acima de 90 gramas de carboidrato por hora. Mas a questão é, Aline, é 90, mas é 91, 92, 100, 110? Céu é limite. É igual o Roger falou. Depende do paciente. A gente vai, de fato, avaliar o paciente a longo prazo. Ah, eu dei 90 gramas. Ele ficou bem? Deu certo? Próxima etapa. Ah, vamos colocar 95, 100? Foi demais. Volta. Né? Então, a nutrição, a gente vai fazer um teste individual em cada paciente. E nós iremos colocando... Eu cheguei até 120. Não eu, tá? Meu paciente. Eu não, meu paciente. Conseguiu chegar até 120. Então, depende muito, né? Quem que é o seu paciente, que atleta que é esse, para que você consiga colocar carboidratos durante a prova intra-treino para que exista aí um benefício, né, para esse paciente. Por hora, isso. Passou a primeira hora, já começa. A gente começa já a adicionar. Pode misturar bebidas... Pode também. Isotônicos? Pode também. Você pode misturar. Então a gente coloca aí uma quantidade que pode misturar. Você pode colocar o malto, pode colocar junto na bebida, pode colocar o gel. Aqui dá pra brincar muito, mas sempre lembrando que se for muito carboidrato, vai dar ruim. E vai dar ruim mesmo. Dá muito ruim. Pergunta pro seu paciente que faz pedal, que faz a bike, ele vai te falar. Se for muito carboidrato, vai dar merda literalmente. Vai dar diarreia, vai dar cólica, vai dar flatulência, vômito, vai ser péssimo. E, gente, não me faz isso antes de uma prova importante. Você vai treinar o seu paciente. Aline, eu tenho uma prova domingo. Vamos botar um monte de carboidrato, então? Oba, vamos. Não, vamos não. Espera. Vamos treinar você ao longo de algumas semanas, vamos ver como você se adapta e aí depois, tá legal? Ajustou com o treinador, ajustou tudo bonitinho, deu certo, fez um treino da prova especial, colocou esse carboidrato, essa quantidade deu certo? Então nós vamos repetir o que nós fizemos ao longo desse período para que eu tenha uma quantidade segura. Imagina o seu paciente que tá lá o ano inteiro tentando fazer uma prova XYZ, ele consegue se inscrever na prova, e aí você vai lá e mela todo o sistema, né? Então cuidado, não me vai fazer testezinho um dia antes da prova. Isso a gente tem que fazer ao longo prazo, para que assim eu consiga ter a quantidade exata, e aí na prova a gente coloca, tá? Tem paciente que é teimoso também e tem algumas mandingas, né? Ele fala assim, não, tem paciente meu que falou isso uma vez. Sempre antes da prova eu tenho que comer um ouro branco. Um bombom ouro branco. Tá bom, então tá bom, vamos contar aí. Ouro branco, né? Então, assim, tem paciente que tem umas mandingas também assim. Então, a gente tem que ir calculando e ajustando, né?
Exatamente, Roger, é gradual, né? É muito no feeling. Não tem como eu te falar, então hoje vai ser 6 gramas, amanhã vai ser 6,5. Depende, né? Então a gente tem que avaliar na prática, de fato, para esse paciente. Nessas primeiras 6 horas, pode dar 90? Aí a questão é, Bruna, seu paciente, como é que ele faz hoje? Vamos supor assim, ó, paciente da Bruna, ele 5 horas, ela tá pensando em colocar 90 logo de cara. Mas o paciente dela é um paciente que tem medo de carboidrato, é um paciente que usa só 30 gramas, de repente só um sachêzinho de gel de carboidratos, e é o que ele usa e tá bom. Se você colocar 90 para quem usa 30, vai dar ruim também. Então, lembrando que o intestino tem que ser adaptado, tem que ser treinado. Então, se o seu paciente é muito low carb ou é cetogênico e de repente você quer colocar 90, não vai dar. Agora você verificou que o seu paciente já consome mais carboidratos, que de fato ele já usa uma quantidade semelhante a isso, dá para você treinar. Então avalia bem, faz uma boa anamnese, verifica o quanto que ele consome de carboidratos para você ir ajustando de acordo com a necessidade, né? Para quem treina todos os dias, olha, não necessariamente todos os dias. A gente pode pensar naquelas recomendações diárias que nós temos, pensando em quanto que ele treina. Então assim, ó, vamos supor, o paciente ele treina segunda, quarta e sexta, por exemplo. Eu posso colocar nesses dias que ele treina a bike, por exemplo, uma quantidade maior de carboidratos. Ele treina só no sábado eu terei uma quantidade diferenciada. Mas de repente o que você prescreveu para ele no dia desse treino é algo semelhante que encaixaria no dia a dia dele. É uma possibilidade também, né? Lembrando que quando eu falo de um atleta especialmente, nós também temos algumas, que não vai dar tempo, né? Algumas recomendações envolvidas com contagem de calorias, cálculos nutricionais, pensando nas calorias ofertadas, e nós usamos muitas vezes os equivalentes metabólicos, os METs, que também é um ponto interessante para ajuste, né, de calorias. Isso depende muito de qual que é a velocidade que o paciente está, qual que é a intensidade do exercício e por aí vai, né? Mas aí a gente fala no outro dia sobre isso, certo? Gente, então era isso, nossa conversa sobre ciclistas. Eu adoro, eu acho que é um tema muito interessante. Hoje em dia tem muita gente, né, que tá migrando aí pro pedal. Vários pacientes que são amadores, e não é porque é amador que não tem que cuidar, né? A gente tá aqui para ajustar de fato todos esses pontos. Atletas também, desportistas, enfim, vem crescendo bastante e é um esporte bem interessante e a gente consegue ajudar muito. Então a minha dica de modo geral não para não, né, Roger? Então a dica é hidratação, que é fundamental, eletrólitos. Se você ajustar esses 3 pontos, hidratação, eletrólitos e carboidratos, lógico que pensando num total de calorias diários, né, que é super importante também, ajuda muito. Então 3 pontos principais: hidratação, eletrólitos e carboidratos para esses nossos pacientes aí. A Isa pedala, né, Isa? Você gosta, né? É verdade, eu vejo as suas fotos. Dá nada, e você faz no off-road mesmo, né? Você gosta de ir pra montanha e tal, muito legal. Parabéns. Qualquer dia eu vou te visitar e a gente faz juntas. Gente, obrigada pelo... Se tem esse tema no meu curso? Tem. A gente tem um módulo só sobre nutrição esportiva, voltada por essa questão aí de periodização nutricional no esporte. Gente, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. E semana que vem tem mais. Nós teremos mais aulas aí semana que vem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.